Diante de um problema grande, eu diria que a gente pode, em princípio, tomar três caminhos. Um, por exemplo, desistir, eu não vou fazer porque a ação que eu queria fazer, o problema que eu tinha que resolver era muito grande, então eu preferi não fazer. Posso procrastinar, posso jogar para frente, ou eu posso resolver, tá? Então, é justamente sobre resolver que eu vou conversar com você um pouco sobre isso aí, tá? Na verdade, de maneira empírica, eu acredito que uma vez eu fiz isso, mas não é que eu sabia, né? É que sei lá o que aconteceu, mas deu certo, tá? Então eu fumei durante 18 anos. Depois eu decidi que eu ia parar de fumar. Mas que jeito, na hora que eu pensava de que eu não ia fumar depois pro resto da minha vida, só de pensar eu já começava a fumar mais. Por quê? Porque a vida inteira é muita coisa, concorda? Poxa, eu estou dizendo que eu não vou fumar mais. Mas aí o que eu fiz? Não, se eu pensar assim, eu não vou dar conta, eu vou aumentar o consumo de cigarro. Aí, então eu comecei a fazer o contrário. Eu pensava assim, olha, eu consegui um dia. Então eu agradecia por aquele dia, tá? Porque agora eu já tenho um dia, depois ficava mais um dia. Isso chegou a semana, depois chegou a mês, tá? E aí, não é que eu pensava para frente a vida inteira, eu pensava no que eu já tinha conseguido. Eu consegui um dia, uma semana, um mês, e aquilo me fortalecia e me deixava mais confortável. Evidentemente que depois já começou, outras coisas vieram fortalecendo. Por exemplo, dormir melhor, sentir melhor o sabor dos alimentos, tá? Tinha uma pequena gastrite, desapareceu. Então teve algumas coisas que foram, de certa forma, fortalecendo, mas eu sempre pensava naquilo que eu consegui. Olha que eu nem sabia naquela época que já existia alguém que já tinha passado por isso, e ele falou o seguinte, olha, tudo aquilo que é difícil torna-se fácil se você repartir em partes, tá? Eu vou até pegar aqui na internet para que a gente possa ver. Nada é difícil se for dividido em partes. É isso, tá lá na internet, é o Henry Ford que falou. É o cara aí é o que criou as linhas de montagem, tá? Que hoje nós temos aí a respeito de veículo, tá? Então, porque ele tinha muitos embates, eu já li a história da vida dele, porque ele queria fazer alguma coisa, as pessoas colocavam dificuldade, tá? Mas ele não se dava por vencido, tá? Ele nunca se dava por vencido. E uma das coisas que ele fazia era isso, toda vez que ele tinha alguma coisa muito difícil, ele repartia em pedaços. E ele criava condições de resolver cada pedaço, tá? Então, se você tem alguma coisa que está muito difícil, tá aí, reparte em pedaços. Tá? Vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu fiz uma postagem onde eu peguei e falei de meta. Né? Vamos supor que a sua meta é ir para Goiânia. Goiânia, de Rio Verde a Goiânia, vamos imaginar que tem 200 e poucos quilômetros. Você poderia analisar se está no caminho correto e conferir, monitorar a cada 50 quilômetros. A cada 50 quilômetros você vê se está no caminho correto ou se você vai ter que fazer um ajuste, se você vai ter que apertar o pé, né? Você mandar desde que esteja dentro da velocidade, então você pode definir o que você vai fazer, tá? Isso, na verdade, também tem uma outra explicação que a gente chama de monitoramento e planejamento sistêmico, tá? Até eu dei uma olhada ali para não falar o nome errado. É isso que está lá na literatura, tá? Mas então é isso, pessoas que elas vão bem em negócios, elas monitoram, elas pegam grandes desafios, grandes problemas, cortam em pequenos problemas e resolvem os pequenos problemas, tá? E dessa forma, é como se ficasse mais fácil de resolver, tá? Provavelmente é por isso que Henry Ford ele conseguia fazer tanta coisa na época dele, inclusive até fez carro, né? Tipo assim, os primeiros carros eles foram produzidos por a montadora dele. Pois bem, isso é uma dica para você. Então, se você está querendo crescer nos seus negócios, e evidentemente que parece que só aparece dificuldade, tá? Eu falo porque quando eu montei negócio, eu costumo até dizer o seguinte, parece que tudo é para não dar certo. Mas é que eu percebi que não era só para mim, então o que eu fazia, né? De certa forma, eu era meio empírico na época, eu nem sabia disso. Hoje, eu já entendo. Ah, tá, então quer dizer que você pega um grande problema, transforma em pequenos pedaços e você vai resolvendo cada pedaço. O certo é que a cada pedaço que você resolve, você fica mais motivado a resolver o próximo. Então, se você tem um problema que você repartiu em 4 pedaços, na hora que você resolver o primeiro pedaço, mesmo que eles tenham uma sequência, o segundo, você já vai enfrentá-lo melhor do que no primeiro. O terceiro melhor que o segundo e o quarto melhor do que o terceiro. Por quê?
Porque você tem, tipo assim, você tem um histórico de sucesso pelas pequenas vitórias que você tem, tá? E a bem da verdade, o que é o sucesso em negócio? É um acúmulo de pequenos sucessos. Então as pessoas que elas crescem em negócio, elas crescem a conta gota. Só que isso ao longo do tempo vai ficando tão grande que depois, na hora que, para quem não estava observando, percebe que cresceu demais e também tem um aspecto exponencial que acontece, né? Por quê? Porque os problemas eles vão sendo maiores, mas você tem uma capacidade de resolução muito maior. E isso ao longo do tempo faz você tomar decisões, certo? É claro que baseado no seu acúmulo de experiência que rende mais, que dá mais escala e que de certa forma permite uma alavancagem maior do seu negócio. Pensa nisso. É importante que você desenvolva esse comportamento se você ainda não tem, tá? Que você pense, tá? Rotineiramente, toda vez que você pensar em negócio, você pensa em negócio todo dia, porque você é um homem de negócio, então você pensa nisso, monitoramento e planejamento sistêmico, ou seja, o tempo todo eu estou transformando grandes problemas em pequenos problemas, e eu resolvo os pequenos problemas. Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.